Olá para você, internauta, uma ótima noite, sejam bem-vindos ao programa Olhar Humano, aqui pela Creative TV São Paulo. Onde quer que você esteja nos acompanhando agora, tanto pela página do Facebook da Creative TV São Paulo, pela página do Facebook da Creative TV Brasil e também através do canal do YouTube do Dr. Nelson Luiz Raspes, além, é claro, de você que esteja nos acompanhando por meio das nossas plataformas digitais. Muito obrigado por estar com a gente. Está começando o programa com um novo layout, com novidades, com melhorias e com mais tempo para você. A partir do programa Olhar Humano, passa a ter 1 hora de duração com a participação de Dr. Nelson, que você já conhece, e hoje estreia também Simone Ventura na segunda metade do programa. Vai ser muito bom, você vai conhecer ela daqui a pouquinho. Mas antes nós vamos conversar com o Dr. Nelson, que está lá em São Paulo, para conversar com a gente. Boa noite, Dr. Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, programas Amigos do Olhar Humano. Espero que estejam todos bem. Vamos aqui apresentar mais uma entrevista bacana com o Marcos, um colega meu de carreira aqui, profissionalmente falando, e um amigo pessoal também. E ele vai falar sobre o poder dos pensamentos, né? Isso é um assunto bastante interessante, que vai fazer a gente refletir bastante. E posteriormente vai entrar a Simone, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também, que ela é uma grande parceira, uma grande amiga minha, que ela vai fazer parte dessa equipe maravilhosa que está trabalhando aqui comigo também. Que coisa boa! Então o Marcos Justiniano vai falar sobre o poder dos pensamentos. Doutor Nelson, dá um prólogo para a gente de como é que vai ser mais ou menos essa conversa hoje. Não, na verdade ele vai falar um pouco teórico, né, essa questão do poder dos pensamentos, mas citando situações do cotidiano também, aquilo que influencia no nosso dia a dia, o quanto nossos pensamentos também influenciam no nosso dia a dia. A gente também pensar nos pensamentos que a gente tem no dia a dia, a gente se policiar um pouco mais. Coisas desse tipo, assim, que vai fazer a gente refletir bastante. Muito bom mesmo. Então, a você que está com a gente, vamos assistir a entrevista do Dr. Nelson com o Marcos Justiniano sobre o poder dos pensamentos. Entrevista espetacular, assim como todas as outras que já passaram por aqui e que você vai acompanhar com a gente agora no programa Olhar Humano. Tudo bem? Estou eu aqui, Nelson, mais uma vez para gravar mais uma entrevista, mas antes eu quero agradecer mais uma vez a audiência que vocês estão proporcionando ao programa. Estou tendo uma repercussão muito legal, está tendo uma audiência muito bacana. Fico muito feliz que vocês estejam curtindo todas as entrevistas que eu tenho trazido para vocês, cada vez assuntos mais diferenciados, cada vez assuntos mais interessantes para causar reflexões para vocês, o que isso me deixa muito grato de poder continuar esse trabalho que tanto está me enriquecendo e espero que esteja enriquecendo a todos vocês. E hoje também não vai ser diferente, obviamente, porque eu sempre faço questão de trazer um assunto legal, e eu estou aqui com o meu querido amigo Marcos Justiniano. Marcos, obrigado, prazer você estar aqui cedendo esse espaço para a gente. Eu que agradeço. O Marcos, ele é psicólogo, a gente se conhece já há algum tempo, a gente se conheceu pelas redes sociais, a gente já vem trocando figurinhas já há muito tempo sobre os nossos trabalhos. E a gente veio aqui conversar com ele porque o Marcos ele tem um trabalho muito interessante, porque ele trabalha dentro de uma linha comportamental, ele é psicólogo, coordenador, supervisor de alunos do último ano de psicologia aqui na Faculdade Anhanguera, em São Bernardo do Campo, que é onde nós estamos aqui nesse momento. Ele também é palestrante, ele é escritor, trabalha com psicologia positiva, ou seja, ele tem uma gama de trabalho muito legal. E a gente, antes da gente começar a gravar, a gente veio estudando que assuntos que a gente podia estar abordando aqui, e a gente pensou sobre o poder dos pensamentos. Aí eu questiono vocês, como é que estão os pensamentos de vocês? São positivos, são negativos? Como é que é isso, dentro do que a gente vive nessa loucura do dia a dia, né? Mas está aqui o Marcos, que vai falar isso com muita propriedade sobre isso. Marcos, como é que estão os pensamentos das pessoas hoje em dia, meu amigo? Bom, eu quero saudar a todos que nos acompanham, agradecer ao Nelson pela oportunidade, agradecer a todos que assistirão esse vídeo, que vão fazer uma troca conosco. Mas essa questão, Nelson, é um ponto interessante de nós iniciarmos a nossa conversa, porque nós temos acompanhado muitas pessoas que estão em sofrimento emocional, que estão em sofrimento mental, por não gerenciar de forma adequada seus pensamentos.
é como se as pessoas estivessem com as suas mentes, entre aspas, poluídas, com pensamentos disfuncionais e que atrapalham no seu desenvolvimento pessoal, no alcance de seus objetivos e principalmente no gerenciamento de suas emoções. Hoje muitas pessoas estão acometidas pela ansiedade, pela depressão e tem muita dificuldade para gerenciar suas emoções sem se dar conta do poder dos pensamentos que está por trás dessas emoções. É verdade. Mas o que você observa, assim, em termos de que você na sua prática, porque eu observo o seguinte, Marcos, vários pacientes com pensamentos muito negativos. Parece que a maioria das pessoas só tem pensamentos negativos. Você acha que isso é um reflexo também de uma contaminação social pelas notícias? Ou porque é comum pensar negativo? Como é que é isso? Porque é mais fácil, parece que, pensar positivo do que negativo, né? Verdade. Entre aspas, mais fácil. Entre aspas, Na verdade, a gente não tem essa educação ou esse treinamento para fazer esse gerenciamento emocional e esse gerenciamento mental que nós precisaríamos para viver melhor, Nelson. Os pensamentos, quando falamos em pensamentos disfuncionais, a gente está falando de pensamentos que são oriundos de crenças, né, que foram formadas desde a mais tenra idade. Na convivência com os pais, com professores, com família, crenças disfuncionais muitas vezes foram sendo formadas e hoje a pessoa sofre por pensamentos negativos, por pensamentos catastróficos, por pensamentos disfuncionais. E eu acredito que a dinâmica social na qual nós vivemos, com muitas notícias ruins que chegam às pessoas, né, o tempo todo, todos os dias, acabam reforçando essas categorias de pensamentos disfuncionais. Por exemplo, né, uma pessoa que tem uma crença de desvalor, e ela não acredita ou não compreende as suas capacidades e habilidades. E todas as atividades que ela já inicia com o pensamento de que eu não vou conseguir, ou isso não é para mim. À medida que ela é bombardeada por notícias ruins no seu dia a dia, essas notícias reforçam esse pensamento de incapacidade. Quando na verdade é só uma percepção dela, né? Sim. Mas essas notícias acabam reforçando essas crenças que já estão lá. Entendi. E aí, para tirar isso da cabeça dela, é um parto, né? É difícil. Não, isso é um trabalho. Eu gosto muito da palavra treinamento, porque eu acredito que é possível nós desenvolvermos um treinamento para ter uma mente mais saudável. Consequentemente, com uma mente mais saudável, eu tenho emoções mais saudáveis e eu tenho condições mais adequadas para gerenciar minhas emoções. E, consequentemente, eu tenho comportamentos mais assertivos e mais saudáveis. E eu tenho condições de alcançar os objetivos que eu estabeleci para a minha vida de forma mais assertiva. Mas para isso eu preciso estar disposto a entrar para esse treinamento. E aí eu aconselharia um acompanhamento profissional, um psicólogo, um profissional que possa auxiliar essa pessoa para fazer essa reformulação cognitiva, essa reformulação mental. Porque como tema nos sugere, o poder dos pensamentos, eles estão envolvidos no nosso dia a dia a todo tempo, em todos os momentos, sem que as pessoas não se deem conta do poder que os pensamentos influenciam sobre as suas vidas. Por exemplo, Nelson, um exemplo bastante comum e corriqueiro, né? Vocês vão se identificar, vamos lá. Muito comum. Não sei se já aconteceu com você, se aconteceu talvez fique mais fácil a sua compreensão, mas enfim. Você chega no seu trabalho e tem um grupo de pessoas conversando. No exato momento em que você entra na sala onde aquelas pessoas estão conversando, o assunto concluído, para ali. As pessoas pararam de falar quando você entrou na sala. É uma situação corriqueira, que pode acontecer com qualquer um de nós, e que suscita emoções. Algumas pessoas, né, que estão nos ouvindo podem ficar tristes diante dessa situação,
outras podem ficar com raiva, outras podem ficar desmotivadas para aquele trabalho, outras ficarão frustradas, outras decepcionadas, enfim, as emoções são as mais variadas. O que eu quero chamar a sua atenção e compartilhar aqui com o meu amigo é que por trás dessas emoções eu tenho pensamentos. Mas antes de chegarmos nos pensamentos, uma vez essas emoções suscitadas, intensificando, elas vão comprometer e influenciar o comportamento dessas pessoas. Continuando no exemplo, uma pessoa que ficou muito triste por conta daquele assunto que terminou quando ela chegou, talvez ela busque o isolamento e tenha seus relacionamentos interpessoais naquele ambiente comprometidos. Uma pessoa que ficou com muita raiva, talvez na próxima oportunidade, no outro dia, quando ela chegar naquele mesmo ambiente, agora quem não mais converse com as pessoas seja ela. Ela evite o contato com as pessoas, mais ou menos assim, ontem não conversaram comigo, hoje eu não vou conversar com ninguém. E aí eu tenho um comprometimento nos relacionamentos dessa pessoa. Mas quais são os pensamentos que estão por trás dessas emoções negativas que foram se intensificando e desses comportamentos negativos que geraram? Eu tenho o poder dos pensamentos, que é o que nós estamos conversando aqui. Uma pessoa que ficou muito triste ou com muita raiva, talvez ela tenha pensado, quando ela entrou na sala e as pessoas pararam de conversar, pararam de falar porque estão falando de mim. Isso é um pensamento. Pararam de falar porque ninguém gosta de mim. Quer dizer, ele vai criando uma crença dentro dele, daquilo que ele que está criando essa ideia dele. É a percepção dele para aquela situação. Ninguém gosta de mim, por isso pararam de conversar. Ou eu fiz alguma coisa para alguém. Eu fiz alguma coisa para alguém e agora prefere não falar perto de mim. Ninguém gosta de mim, ninguém nessa empresa gosta de mim, e aí o negócio começa a se avolumar. Aí começa a chegar num ponto. Ninguém nunca gostou de mim. Agora, Marcos, interessante isso, né? Eu quero pegar isso que você está falando, como você comentou sobre crenças da nossa criação, por exemplo. Porque a gente sabe que tudo que a gente é hoje é formação de crenças e valores que a gente recebeu da família. Muitas vezes, se você é muito criticado, se você é muito rígido, se os seus pais são muito rígidos, se exigem muito de você, ou se você sofre bullying na escola, na adolescência, na infância e tal, isso também pode fortalecer esses pensamentos que você está citando agora, né? Quer dizer, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, a pessoa, quando ela está na formação também da personalidade dela, do caráter dela, ela vai começar a acreditar que ela não tem valor para a família, para os pais, para as mães, ou cresce num ambiente problemático também, então que ela começa a acreditar que ela também não tem valor para aquela família e, consequentemente, ela não vai ter. E aí os pensamentos dela, obviamente, vão ser negativos, porque eu não presto, porque eu não sou uma pessoa legal, coisas do tipo assim. Eu não vou falar de causa e efeito, né? Que há esses pensamentos por isso, ou porque isso aconteceu. Mas eu preciso levar em consideração que essa convivência familiar pode ter influenciado sim a formação de crenças disfuncionais. Talvez pais, né, ou outros significantes ali que falaram para essa criança: você não presta para nada, fica quieto, não fala nada porque você não sabe o que está falando, a sua opinião pouco importa. Isso pode ter contribuído para a formação de crenças disfuncionais, na qual hoje faz com que a pessoa pense que ela não é amada, ou que ela não tem valor, que ela não tem capacidades. E esses pensamentos, né, têm o poder muito de forte, influenciar as emoções negativamente, de forma negativa dessa pessoa, e comprometer de forma geral os comportamentos dessa pessoa, né? Exatamente. Tem pessoas que iniciam várias atividades e não concluem nenhuma. Isso é verdade. Elas iniciam um curso e aí o pensamento começa: você não consegue, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, vai dar errado, tudo dá errado para mim. A pessoa para o curso antes da conclusão. Inicia uma outra atividade,
isso aqui não é para mim, isso aqui é muito difícil, nunca nada deu certo, param pela atividade. Não conseguem concluir nenhuma atividade que se iniciam por conta do poder dos pensamentos. Isso já aconteceu com você, né? Você pode ter certeza que você está se identificando, muita gente aqui, Marcos, está se identificando com o que você está falando. Eu também já passei por isso, também tudo que eu começo eu não termino, meu Deus, porque eu sempre acho que não vai dar certo. Só que a pessoa não para perguntar o que eu posso fazer, né? Ela acredita naquilo e ponto. Né? Por isso que muitas vezes a vida dela, pessoal, familiar, afetivo, não deslancha. A gente gosta de citar alguns exemplos, né? É legal. Porque é interessante, Nelson. Tem pessoas, já viu aquele termo, né? Muitas mulheres e homens falam, eu tenho o dedo podre para relacionamento. É verdade. É bem legal. Né? E os relacionamentos dessa pessoa nunca dá certo, né? Muito provavelmente eu tenho crenças de desamor aí por trás. Porque se eu acredito de que eu não sou amado, ou de que eu não sou digno de ser amado, talvez eu me relacione com qualquer pessoa que me dê essa atenção, ou que ofereça esse amor que eu estou buscando. Porque eu tenho o pensamento, ninguém me ama, ou eu nunca serei amado por ninguém. Quando alguém demonstra esse amor, entre aspas, eu muito facilmente me envolvo amorosamente. E aí provavelmente o relacionamento não vai dar certo. É verdade. Porque foi um relacionamento que se originou em um pensamento disfuncional. Sem dúvida. E eu tenho um relacionamento que tem uma duração aí curta, né? É verdade. Ou um relacionamento patológico. Sim. Um relacionamento aí cheio de comportamentos e circunstâncias negativas, né? Sim. Agora, dentro dessa questão das emoções também, a gente sabe de uma coisa, né, Marcos? A questão da ansiedade está pegando muito alto e a depressão também. E isso também contribui para os pensamentos serem tão negativos quanto, vamos dizer assim. Né? Vamos dizer assim, o quanto nossos problemas emocionais também influenciam nos pensamentos das nossas questões emocionais. Sim. Né? Isso é interessante também observar. Há uma ligação, né, Nelson? De acordo com a terapia cognitiva comportamental, as emoções elas são suscitadas a partir desses pensamentos. Então eu tenho uma ligação entre os pensamentos, as emoções e os comportamentos que a pessoa apresenta. A dificuldade no gerenciamento emocional, e aí vou falar de ansiedade, de depressão, provavelmente ela está relacionada a uma dificuldade no gerenciamento mental. Algumas pessoas estão presas ao futuro, outras presas ao passado. Tem até uma coisa que ela fica segurando um saco escrito passado, é melhor se libertar disso do que ficar carregando um fardo na tua vida. E o pensamento do passado, do que aconteceu, não perdoou, isso não poderia ter acontecido, não deveria ter sido assim, a pessoa não deveria ter feito isso, fica prendendo essa pessoa a uma circunstância do passado. E a pessoa não consegue viver o seu presente por conta desse acontecimento no passado. Daí eu vou falar de novo, né, o termo que eu utilizei, dessa mente poluída com pensamentos disfuncionais com relação ao que aconteceu. Outras estão presas ao que acontecerá. Aquela coisa do e ser, né? Esse. Isso é uma distorção cognitiva que faz muitas pessoas padecerem emocionalmente. Porque a pessoa começa a fazer, tirar conclusões de algo que ainda não aconteceu e que ela não sabe como de fato acontecerá. E ela acredita naquilo que ela está pensando. E ela acredita piamente naquilo que está pensando. E é claro, quando eu falo de poder de pensamento, se algo está por vir, mas eu já tenho o pensamento de que esse algo vai dar errado, muito provavelmente os meus pensamentos influenciarão os meus comportamentos para que de fato aquilo dê errado. E aí não deu errado por circunstâncias que deveriam ter dado errado. Deu errado porque os seus pensamentos já influenciaram os seus comportamentos que comprometeram a resolução positiva daquilo que você ia fazer. O EC, né? EC. Aí eu pergunto, aí aquela coisa, e se não der certo? E não sei o quê? Aí a gente responde, e se der? Né? A gente tenta trabalhar uma mentalidade positiva nas pessoas também. Para tirar um pouco essa crença do que ela...
Esquecer é interessante, Nelson, porque muitas vezes você tem pessoas que estão nos ouvindo que são preparadas tecnicamente, muito competentes. Isso é verdade. Mas os pensamentos estão atrapalhando o seu desenvolvimento. A pessoa é competente tecnicamente, tem muitas habilidades, mas o pensamento disfuncional está atrapalhando o seu desenvolvimento. Aí eu vou dar um segundo ou terceiro exemplo, que eu nem lembro mais quantos foi, mas mais um exemplo. A pessoa precisa fazer uma apresentação lá no seu trabalho. Ela estudou, se preparou, ela tem competência técnica para falar sobre aquele assunto, mas aí começa a ver os pensamentos negativos e disfuncionais. Não vai dar certo, eu vou esquecer tudo, vai dar um branco, eu vou gaguejar. E aí, esses pensamentos têm poder de fazer com que as coisas não deem certo mesmo. E aí a tendência de dar errado é muito grande. A chance de dar errado aumenta. Aumenta. Quando se eu fizer um questionamento desses pensamentos, e aí eu já entro numa estratégia, né? Puxa, vai dar errado, eu vou esquecer, eu vou gaguejar. E aí a estratégia que eu quero compartilhar, comece a questionar esses pensamentos. Qual é a possibilidade? Quais são as chances disso acontecer? Se você teve um preparo anterior, você estudou, você se preparou para aquela apresentação, quais são as chances para que essa apresentação não dê certo? É provável que as chances sejam pequenas. E aí você começa a validar esses pensamentos. Como no caso lá do primeiro exemplo, de que o grupo de pessoas pararam de conversar quando você chegou. Aquelas pessoas que pensaram, pararam de falar porque estavam falando de mim. Qual que é a estratégia de questionamento? Quais são as probabilidades dessas pessoas terem parado de falar porque estavam falando de você? Isso é um questionamento. Perceber? Que é um treinamento que a gente vai desenvolvendo. Essas pessoas podem ter parado de falar porque o assunto acabou. Coincidentemente, o assunto acabou na hora que eu cheguei. Essas pessoas talvez pararam de falar porque é um assunto que elas não queriam compartilhar com outras pessoas. Mas isso não tem nada a ver pessoalmente com você. É que ela já traz uma crença eventualmente de que ela não é merecedora talvez daquilo, então ela já vai criar um monte de turbilhão na cabeça dela, né? E aí já vai ficar sofrendo o dia todo, emocionalmente. Sim. Aí vai para sua casa, continua sofrendo lá, vai influenciar os seus relacionamentos familiares, vai influenciar o seu desenvolvimento na empresa, porque ligando esse primeiro exemplo a esse terceiro, quando você for fazer uma apresentação para essas mesmas pessoas que interromperam o assunto quando você chegou, esses pensamentos virão todos à tona novamente. Se a pessoa olhar para cima, por exemplo, você vai pensar, ela não está gostando do que eu estou falando. Ela está achando que eu estou falando não tem nada a ver, que eu estou falando besteira. E aí esses pensamentos começam a vir à tona, as dificuldades emocionais começam a aparecer novamente, e os comportamentos dessa pessoa começam a se comprometer de novo. Ele acaba comprometendo até outras relações pessoais também, né? Muitas vezes. Aí vira uma bola de neve, Nelson. Porque o poder dos pensamentos, eles estão por trás de todas as situações, das mais corriqueiras às mais complexas do nosso dia a dia. E se você me permite, eu vou compartilhar mais um exemplo. Por favor, tá? Os seus espectadores aqui vai ser importantíssimo. Para esclarecer um pouco mais sobre o poder dos pensamentos. Você está caminhando pela calçada, e aí você vê que vem ao seu encontro uma pessoa que você conhece. Conhece até razoavelmente bem. Quando você vai passar por essa pessoa, você faz menção de cumprimentá-la, mas ela olha para o outro lado da rua e não olha para você. E a pessoa vai para o seu lado, você vai para o seu. Algumas pessoas numa situação como essa ficarão muito tristes, outras com muita raiva, outras se sentirão muito frustradas nisso. É verdade, faz sentido, é bem legal isso. Porque os seus pensamentos talvez sejam: a pessoa desfez de mim,
a pessoa não gosta de mim, eu não tenho valor nenhum, por isso a pessoa não quis me cumprimentar. E esses pensamentos, eles vão suscitar todas essas emoções negativas, e talvez quando você encontrar novamente essa pessoa, você não mais a cumprimente. Achando que ela desfez de você naquele dia. Entendi. Agora, sobre a estratégia de questionar o pensamento. Será que essa pessoa desfez de você? Será que essa pessoa não gosta de você? Você parou para pensar que talvez essa pessoa naquele momento, ela acabou de sofrer uma perda muito significativa na vida? Talvez essa pessoa... a gente vai com os preconceitos, né? Os preconceitos. Talvez essa pessoa acabou de ser demitida. Talvez essa pessoa acabou de descobrir uma doença grave. Ou acordou mal naquele dia, uma virada. Ela né? acabou com a pá virada, como diz a minha avó. E naquele dia ela já estava realmente desatenta e realmente não te viu. Talvez aquela pessoa tenha algum comprometimento visual e realmente não te viu. Estava tão desatenta pensando num compromisso posterior e realmente não te viu. E se nós começarmos a questionar esses pensamentos que influenciam tanto nossas emoções e comportamentos, eu acredito que isso possa te ajudar bastante nessa reformulação mental, reformulação cognitiva, para que você consiga gerenciar melhor suas emoções. E aí, Marcos, eu vou entrar na seguinte questão. Isso tem a ver também com a autoestima da pessoa, né? Tem a ver, sim. Diretamente, né? Diretamente. Que com certeza é uma autoestima que está baixa. A autoestima, Nelson, eu vou me dirigir a pessoas que têm um conceito de si mesma muito baixo. Por eu acreditar que eu não sou digno de ser amado, por eu acreditar que eu não tenho competências, que eu não sou capaz, que eu não posso, a minha autoestima ela fica muito baixa. E todas as vezes que algumas situações atingirem essa crença, eu vou me sentir mais para baixo ainda. E aí eu vou ter dificuldades emocionais, dificuldades nos meus relacionamentos interpessoais. Um olhar pode ser o suficiente para eu pensar que essa pessoa está rindo de mim, que essa pessoa não dá o valor que eu esperaria. Ou seja, a autoestima baixa, com certeza. Se o conceito que eu tenho de mim mesmo é baixo por conta de crenças que eu tenho enraizada, eu vou ter muita dificuldade nos meus relacionamentos interpessoais. Por quê? Se eu não acredito em mim, eu vou ficar esperando que as pessoas acreditem. E aí qualquer comportamento da pessoa que possa suscitar essas crenças que eu tenho de incapacidade, todo esse conteúdo emocional vai vir à tona. E aí eu pergunto para você, telespectador, como é que está a sua crença sobre você mesmo? Né? O que você acha sobre você mesmo? Você já fez essa avaliação? Você já fez essa reflexão? Você faz uma autoanálise uma vez por semana, pelo menos, para saber como estão os seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos, suas emoções? Isso que o Marcos está falando é muito sério, porque a gente com autoestima baixa, é uma lógica isso, obviamente, a gente não consegue estar legal em lugar nenhum. E aí, esse poder dos pensamentos faz com que a gente também não cresça como a gente deve crescer, né? Então eu poderia concluir o seguinte, né, Marcos? Os pensamentos têm poder e as palavras têm poder sobre tudo na vida da gente, né? Verdade, Nelson. Os pensamentos é o conteúdo cognitivo, né? Mas esses pensamentos, eles são muito facilmente verbalizados. E aí eu começo a ter profecias no sentido de impedir que os meus objetivos sejam alcançados e desenvolvidos. Muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora, elas não acreditam que podem realizar, que podem conquistar, que podem ter sucesso, que podem ter relacionamentos saudáveis. Elas não acreditam que podem alcançar os seus objetivos. Elas não acreditam que podem fazer uma faculdade. Elas não acreditam que podem obter uma promoção. Elas não acreditam que pode ter um namorado, uma namorada saudável, um relacionamento saudável. E aí, desculpa te cortar, só fazer uma extensão, e coloca desculpas em outras coisas para justificar
a sua dificuldade, vamos dizer assim, porque o país está em crise, porque não sei o quê, tudo desculpas externas, né? Para disfarçar a sua dificuldade mesmo. Não é? Isso acontece muito. É verdade, Nelson. As pessoas, elas vão atribuir todas as mazelas e dificuldades que elas enfrentam a Deus e o mundo. Menos a elas mesmas. Menos a ela mesma. E o nosso convite aqui hoje é para que você comece a questionar esses pensamentos que estão por trás dessas suas dificuldades emocionais. Eu tenho certeza que seus comportamentos serão mais saudáveis, que seus comportamentos serão mais assertivos, e você terá condições de viver uma vida melhor, mais saudável. E aí, independente da circunstância do prefeito, do presidente, de quem quer da que falta de seja, oportunidades, você terá condições de se desenvolver em qualquer lugar por onde você passar. sensacional. Eu já ia falar para ele dar uma mensagem para refletir, mas o filho já transmitiu, já falou, pensem, reflitam isso que ele falou. Gente, é muito sério isso, muito bacana, porque essa mensagem que ele acabou de passar para vocês, que fique como uma autorreflexão, que fique como uma imagem de que vocês possam mudar a vida de vocês e não colocar desculpa em tudo isso, né, Marcos? Então, assim, infelizmente, Marcos, nosso tempo está acabando, o papo está sensacional, por isso que o Marcos está falando com propriedade de tudo isso. Eu achava que deveria ficar mais tempo aqui conversando, mas a gente vai gravar outras entrevistas. E Marcos, rapidinho, assim, uns 1 minutinho, fala da tua página, do teu site, divulga teu trabalho para o pessoal poder entrar em contato contigo, apreciar seu trabalho. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, agradeço meu amigo, eu tenho muita gratidão. Imagina. Agradeço a cada um que está nos acompanhando. Quem quiser ler alguns artigos, conhecer um pouco mais sobre o poder dos pensamentos, fica o convite aí para que acesse meu site marcosjustiniano.com.br. Lá você vai encontrar minhas redes sociais e as ferramentas de contato. Fica o convite, tá bom? Espero você por lá. Como última dica, vamos lá. Uma faxina mental. Para que a gente vá limpando a nossa mente desses pensamentos disfuncionais e negativos. Primeira estratégia, questionamento. Segunda, validação, para que a gente vá desenvolvendo essa faxina mental. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Marcos, obrigado, querido. Um forte abraço, viu? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, essa foi a entrevista do Dr. Nelson conversando com Marcos Justiniano sobre o poder dos pensamentos. Só lembrando que essa entrevista continua disponível aqui na Creative TV São Paulo, no Facebook, também no Facebook da Creative TV Brasil e também no canal do YouTube do Dr. Nelson. Você vai lá no seu browser e digita Nelson Luiz Raspes e vai aparecer, você vai se inscreve no canal e toca o sino, tá bom? Para você ficar sempre por dentro das novidades do programa, entrevistas como essa e tudo mais. Para você que está nos acompanhando agora, nesse momento, no programa Olhar Humano, que estreia esse novo formato, com mais tempo, nós temos mais tempo para conversar com você e tudo mais. Dá tempo até para tomar um cafezinho. Bom, Dr. Nelson, hoje nós temos um estreia, como a gente falou no início do programa de hoje, que é com a psicóloga Simone Ventura, que também faz parte, a partir de agora, do programa Olhar Humano, no nosso encontro quinzenal aqui para você que nos acompanha. Então, o Dr. Nelson já está conectado com a doutora Simone Ventura, que vai conversar com a gente também, fazer parte aqui dessa conversa maravilhosa para você que está nos acompanhando. Doutor Nelson, bem-vindo novamente e Simone Ventura, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Tudo bem, pessoal? É um prazer imenso estar aqui iniciando com vocês esse programa do Olhar Humano. Foi uma honra ser convidada pelo Dr. Nelson. E estamos aí. Eu sou psicóloga formada há 25 anos, trabalho na área clínica e hospitalar, trabalho com transtornos mentais, transtornos alimentares, cirurgia bariátrica. E estou aí para tirar todas as dúvidas, trabalhar muito a questão do bem-estar, aproveitando aí a palestra do nosso colega, né, mostrando a importância realmente, né, dos nossos pensamentos, da nossa positividade e como lidar nesse mundo, né, de hoje tão corrido, tão violento, tão cheio de desafios.
como permanecer bem, saudável, né, como um todo, e poder caminhar feliz. Eu acho que nós estamos aí para isso, né, junto com o Dr. Nelson, e nós vamos estar juntos, né, Nelson, falando Sim. e podendo ajudar da melhor forma possível todos vocês. E acho que assim, tudo acaba sendo hoje como uma experiência positiva para nós, porque também vamos ouvir muito vocês, o interesse de cada um, e com isso vamos cada vez mais poder atingir a necessidade de cada um de vocês. Né? É um prazer. E eu sou suspeito para falar da Simone, porque a gente já é amigo há muitos anos, a gente trabalhou um bom tempo juntos no antigo trabalho que a gente estava, e para nós é um prazer muito grande, porque a experiência profissional que ela tem é muito grande. Vocês perceberam o diferencial, que é a questão de trabalhar com bariátrica, hospitalar. Então a gente vai estar abordando também esses temas, né, Simone, que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente, que também vai fazer uma cirurgia bariátrica, as dicas, conselhos, orientações, que eu acho que isso vai acrescentar muito para o público que está assistindo a gente. E para nós é um prazer muito grande que você esteja aqui com a gente, porque trabalha com que a gente confia, não tem preço, né? E uma pessoa que já acompanha a gente há muitos anos, que aliás nós temos o mesmo tempo de formado, haja vista, né? Eu também estou completando meus 25 anos de formado esse ano aqui também, então só tenho certeza que a gente vai acrescentar muita coisa. Com certeza, né? Eu acho que assunto não falta, né? Como eu falei, eu acho que a gente está vivendo hoje um momento de muitos desafios, né? E com isso a gente tem aí oportunidade de trabalhar, como você falou, a cirurgia bariátrica hoje está vindo com toda a força, com todo o peso, né? E é importante, na verdade, conhecer. Será que eu preciso mesmo? E o que está acontecendo, como eu me alimento, né? O quanto as emoções hoje estão relacionadas a esse ganho de peso, né? O quanto eu preciso mudar, porque a gente fala muito em doença, né? A obesidade, sem dúvida, é uma doença, mas a gente coloca como o indivíduo saudável como não tendo uma enfermidade física, o que não é verdade, não é só isso. É um todo que nós precisamos olhar, né? É um equilíbrio, na verdade, psicológico, físico, espiritual. Então é isso, a gente tem que estar trabalhando no dia a dia, trabalhando com autoestima, né? Que na verdade é uma prática diária, né? Então eu gosto de mim, eu cuido de mim, e por isso eu vou me alimentar de coisas boas. Então, como fazer isso? Eu acho que a gente está aqui um pouco para isso, para passar para eles um pouquinho da nossa experiência, do nosso carinho, da nossa vivência, né? Com certeza. E a questão hospitalar, assim, Simone, que tipo de assuntos você já abordou na questão hospitalar ou você aborda até hoje? Na verdade, hoje eu estou trabalhando com algumas doenças, como câncer, né? Trabalho também com cardiopatas, né? E também os próprios pacientes de bariátrica, onde eu faço esse trabalho de acompanhamento. Né? Então, eu estou trabalhando como psico-oncologista, né? Que é um trabalho bem difícil. Também trabalho, na verdade, o meu público, né? Adolescente, adulto e terceira idade. Então, hoje eu estou trabalhando num foco muito grande de cuidar da saúde, envelhecer com saúde. Isso é muito legal. E evitar exatamente esses transtornos da maturidade. Né? Então, o que eu posso fazer hoje para me preparar? Porque a gente não tem muita saída, né? Ou a gente morre ou a gente vai envelhecer. Então, eu acho que a ideia é essa, envelhecer feliz, envelhecer com saúde, e a cabeça comanda tudo. Sim, então, sem dúvida. Eu trabalho hoje muito bem nessa linha, de trabalhar
preventivamente, né? E mesmo com esses pacientes hoje dos hospitais, né, com câncer, enfim, são pacientes que a gente tenta mostrar, né, um outro olhar da vida, né, diante da doença e muitas vezes até da cura, né, como perceber a vida, como tratar a vida, a própria vida, com mais amor, com mais cuidado, né, cuidando de si. E é isso, né, todos os dias, como eu falei, se alimentando de pensamentos bons, de sentimentos bons, né, para ter uma vida bacana, uma vida pelo menos feliz, né, ao seu redor também. Já Então dá para ver. Oi. Desculpa. O público já pode ver que já tem aí 2 pontos diferenciais aí que a gente pode discutir, né? Porque trabalhar com pacientes oncológicos eu sei que é extremamente difícil e você faz isso com muita propriedade. E trabalha com pacientes de bariátrica também, né? Você faz todo um processo de avaliação, de orientação. E também é um trabalho tanto difícil. Hoje em dia também está muito forte essa procura, né? Então, é importante quem vai passar por cirurgia, quem tem um paciente ou um familiar com câncer, também acho que vai ser muito legal estar abordando esses temas aí nas próximas conversas, porque isso vai trazer muita informação para o telespectador aqui, não tenho dúvida. Sim, na verdade, os dois aspectos trazem um ponto importantíssimo, que é o renascimento, né, de uma nova forma, né, tanto o bariátrico que renasce num outro corpo, numa outra cabeça, numa outra autoestima, né, e o paciente com câncer, que, como eu te falei, aprende muito, e aí a força que ele começa a ter para tentar viver cada minuto da vida dele, né, de uma forma diferente e percebendo as prioridades da vida, né, que não mais são o ter, mas o ser, o sentir, o experimentar. E isso acaba sendo um renascimento. Todos que passam por essa experiência contam que renascem, que passam a nascer diante desse presente novamente, né, da vida, e começam a aproveitar cada dia, cada minuto. Né? Então, sem querer, a gente está lidando aí com essas duas questões. Né? O renascer, o ressignificar, né? Isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui em relação a essa questão que me chamou bem a atenção sobre a questão de pacientes oncológicos. Todos nós conhecemos alguma pessoa que já enfrentou um problema como esse, né? Um mal terrível como esse. Eu tenho um amigo que ele enfrentou há alguns anos atrás um problema desse, que ele chegou a ficar, de acordo com os médicos, com 20% de chance de vida. E conseguiu sobressair, conseguiu vencer a doença e hoje ele está muito bem, obrigado. Só que uma vez nós conversando, ele disse que depois dessa questão, dessa experiência que ele viveu, de que Deus deu justamente o presente da vida, que justamente a doutora Simone falou bem essa questão, foi justamente essa palavra que ele falou, Deus deu o presente da vida para ele novamente, ele mudou os conceitos sobre muita coisa. É justamente isso que eu queria perguntar à doutora Simone, é justamente isso. Uma experiência, isso a gente está falando em relação a um paciente oncológico, mas uma experiência de quase morte, de você chegar perto do abismo, vamos dizer assim, chegar perto da morte, a pessoa é comum, o ser humano, a partir desse momento, fazer uma autoavaliação, rever os seus conceitos, ter uma nova visão sobre a vida, ou são poucos casos? É muito comum isso acontecer ou são casos isolados? Essa questão de um paciente passar por uma experiência muito forte, como é o caso desse, de quase chegar a morrer, e depois que ele vencer a doença, ele parar e pensar, hora de rever a minha vida. Isso é comum, doutora Simone, em relação a esse tipo de comportamento? Sim, isso é muito comum, porque, na verdade,
ele está vivendo a morte, né? Que já começa a partir do diagnóstico. Então, no momento que ele fica sabendo da doença, a primeira coisa que vem na vida dele é a morte, né? E a partir daí vem tudo, desde vou deixar meus filhos, o que eu vou fazer com a minha casa, com a minha vida, como eu vou organizar. Então, esse é o primeiro ponto, né? De avaliação. E depois ele começa a rever tudo que ele deixou de viver, tudo que ele deixou de fazer. Então é nesse momento que a gente entra, né, para realmente, como o Dr. Nelson falou, para ressignificar a vida dele. Né? Mesmo ele entendendo, muitas vezes, que aquele câncer que ele tem é difícil, lógico, nós temos dois pontos. Nós temos aquela pessoa que, quando sabe da doença, ela se entrega e aí, em pouco tempo, ela vai, né? Como aquela pessoa que se agarra à vida. É interessante isso, né? Porque, diante da morte, ela se agarra à vida e aí ela se prende a tudo de bom, mesmo ela, muitas vezes, nem podendo sair muito da cama, mas ela diz, eu tenho que continuar viva, eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que terminar aquele projeto que eu iniciei. Então ela vai buscando um pouco desse amparo, desse sentido, desse objetivo para continuar vivendo. E aí vem, sem dúvida, né, aquela coisa de, como diz aquela música, né? Eu deveria ter trabalhado menos, eu deveria ter visto mais, né? o sol nascer. Então, sem dúvida. Mas não é só diante do câncer, né? Eu acho que diante de muitas coisas. A gente fala do câncer por ser uma doença realmente muito, muito forte, né? Onde algumas pessoas, até em consultório, dizem assim, é aquela coisa, aquela doença, eu falo qual, né? Aquela que eu não quero falar o nome. Então, que não gosta de falar. Eu tenho medo de falar, como se, nossa, se eu falar, eu posso desenvolver, né? Eu posso ter esse câncer. Então, são momentos. Você me perguntou assim, a maioria das pessoas, sim, a grande maioria, sim, né? Começa a rever tudo, e ao mesmo tempo se torna engraçado, muda o comportamento, né? Aquela pessoa mais arrogante começa, né, a ter um olhar mais humano, sabe, aquela pessoa que não dava bom dia, né? Não olhava para o lado, e de repente ela começa a olhar e falar, nossa, né? Então são muitas coisas positivas aí que acontecem. Não sei se eu respondi exatamente o que você me perguntou. Respondeu exatamente isso. Porque é justamente isso. Na época ele estava com um filho para nascer, disse, não, pelo menos eu vou, isso não me confessando depois, né? Eu vou pelo menos conhecer meu filho e tal e coisa. E hoje em dia, isso já passaram-se alguns anos, e realmente mudou completamente o conceito. É aquela coisa, nada impede de que o cotidiano nos faça ter algum tipo de decepção, algum tipo de incômodo em relação a outra pessoa e tudo mais, mas muda o conceito, ou seja, aquela raiva, por exemplo, que passa no dia, aprenda a relevar, né? Aprenda a deixar para lá também. E acredito isso, que depois de uma experiência dessa, aprende também a não guardar mágoas, a colocar as coisas para sair da boca para fora, né? Porque uma coisa é você pegar uma emoção e introjeta aquilo tudo, coloca aquilo tudo para dentro de você e não soltar nunca. Outra coisa é você pegar aquela emoção e colocar para fora. E aquela coisa, o que antes eu guardava dentro de mim, acabou se tornando algo que eu coloco para fora, que eu extravaso mesmo. Eu não sou psicólogo, mas eu acredito que isso deva ajudar um bocado, né, doutor Nelson e Simone, que está em São Paulo. Com certeza, né, Nelson? Sim. Eu acho que é todo um trabalho, né? Na verdade, eu acho que é a partir do momento que a pessoa começa
a se conscientizar, né? E eu nunca esqueço, eu sempre cito uma passagem do Roberto Chiniachik, que ele fala que quando ele estava no início de carreira dele como médico, as pessoas pediam para ele para dar mais um tempo de vida, né? Porque elas queriam aproveitar aquilo que não tinham aproveitado. E ele falou: sinto muito, eu nada posso fazer, porque agora já não, o quadro já está irreversível, né? Quer dizer, e o quanto ele se lamentava por isso, porque na verdade a gente gostaria de ter o poder de salvar mais as pessoas, mas a gente percebe que as pessoas também como a gente estava falando aqui, né? Não precisa necessariamente estar com câncer. Eu acho que a gente pode valorizar a vida muito mais antes uma do que desenvolver alguma coisa pior, né? Porque aí depois é aquela coisa. Eu acho que a partir do momento, na verdade a Simone ela vai ter mais propriedade para falar sobre isso, mas eu acho que a partir do momento que a gente já tenta trabalhar um lado preventivo e a gente consegue, a gente já está salvando uma vida. Mas a partir do momento que a pessoa ela já está com o câncer desenvolvido, aí que ela vai aprender a desenvolver muito mais. E hoje com as medicinas, com as técnicas, existe um tempo até de sobrevida, acredito que um pouco maior, né, Simone? Sim, com certeza. Algumas pessoas, a gente percebe no hospital, né, que olha e fala: nossa, essa semana talvez não passe. E de repente passa, vai indo. Quando você imagina, não, desse mês eu acho que não vai dar. E a pessoa está lá, né? Nós chamamos até algumas pessoas deles, né? Porque assim, gente, de repente vai crescendo, e aí você percebe como é importante escolher as batalhas, né? Que é aquilo que nós já falamos. Então, será que isso é tão relevante? Será que eu preciso me importar com isso? Será que eu preciso ficar brava por essa coisa? Será que ela é tão grande? Por que não olhar isso que está na minha frente com o tamanho, com a intensidade? Então, eu acho que essa simplicidade, não só a doença, o câncer, mas qualquer outra, ou situações, até às vezes de um desemprego, do rompimento de um relacionamento, né? Eu acho que tudo que está relacionado à perda, né? E vai ser um ponto muito importante aqui para a gente trabalhar, né, Nelson? Sem dúvida. Hoje as pessoas falam muito, não sei se você sente aí no seu consultório, né? Mas como as perdas são fortes, né? Sim. E as pessoas não estão conseguindo lidar com isso. Sim. Muitas vezes, por esse momento, né, querem tirar a angústia, e muitas vezes vem até através de uma tentativa de suicídio, né? E na verdade a gente precisa tentar substituir isso para isso, né? Será que é uma perda realmente? Ou será que é um ganho? Será que eu não posso olhar isso como um ganho e de repente vai vir uma coisa pior? Então, se você conseguir fazer isso, seja com uma doença, seja com uma demissão, um casamento rompido, será que a gente não consegue melhorar, né, o nosso dia a dia? Então, eu acho que é esse um pouco o caminho que a gente deve seguir hoje. Legal. Janderri, acho que vai render, né, meu amigo? Vai render muito. E como? Tem muito assunto, muito bom mesmo. Eu estou adorando esse bate-papo aqui. Deixa eu aproveitar então, já que a gente... eu gostaria, tem uns minutos ainda, eu gostaria de tocar em outro assunto, que a doutora Simone falou em relação a pacientes bariátricos. A cirurgia bariátrica é aquela coisa, né, que o pessoal tem a visão de que você realmente nunca mais volta a engordar ou ter aquele corpo, mas é verdade essa história de que se o paciente não tiver cuidado, se controlar psicologicamente, ele pode voltar a ganhar todo aquele peso novamente, ou isso é mito, doutora Simone? Não, isso não é mito, não, isso é verdade. É verdade mesmo, cara? Se não se controlar psicológico? Sim, por isso que hoje mas o trabalho do psicólogo é extremamente importante
durante o processo pré e pós-cirúrgico. Por quê? Porque primeiro nós precisamos ver a condição, a estrutura de personalidade dessa pessoa, o estilo de vida que ela tem, né, para saber se realmente ela tem condições de passar pelo processo cirúrgico. E depois, ele precisa ser feito um trabalho de consciência, de conscientização com esse paciente. Durante o primeiro ano, é muito importante que ele mude completamente o estilo de vida dele. E aí, mostrando para ele a diferença entre a fome emocional e a fome física, né? E fazendo com que ele consiga discernir essa fome emocional. E que muitas vezes todos nós, não somente os pacientes bariátricos, mas todos nós, muitas vezes nos alimentamos por ferramentas, né, emocionais. Então, o trabalho psicoterápico vem nesse sentido, de mostrar para ele, né, por que ele está comendo, o que ele está evitando, o que ele está fugindo, o que ele está usando como um alento, uma muleta, né? E sem dúvida a cirurgia é o início do tratamento. É como se a cirurgia bariátrica fosse a cirurgia física, e eu falo que a cirurgia psicológica, ela dura, ela começa a partir daí, a partir da cirurgia, do pós-cirúrgico. Tá? Então, o estômago é um músculo e ele vai cedendo. Então, conforme a pessoa se distancia da cirurgia, depois que passa, né, alguns meses, ela vai comendo, assim, e se deixar, ela perde completamente a cirurgia. Tá? Então, nós temos aí muitos assuntos diferentes. Bastante. Né, muita orientação aí para dar. Né? Então não é mito não, é verdade, verdadeira. Eu já sei então também que não é mito aquela história de que você é o que come também. Já vi que também não é mito. É verdade, é verdade. Muito bom. Mas é muito legal. Então, eu vou começar a controlar minha alimentação por aqui também, porque com... Sim. Pode deixar que nós vamos ficar em cima de você. Agora, doutor Nelson, a pressão aumentou, viu? São dois agora aqui comigo. A pressão Pois aumentou, é, rapaz. cara. Tu não tem escapatória agora não, meu amigo. Tenho não, agora... Dizem que a mulher é mais difícil, né? Exato, agora Ai, Deus. é desse jeito. Bom, então esse é o programa Olhar Humano nesse novo formato com o doutor Nelson e a doutora Simone, que vão estar com a gente a cada 15 dias para trazer assuntos diferenciados para você, sempre assuntos que têm impacto direto no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então a gente hoje falou sobre muita coisa, né, doutor Nelson? Falamos sobre o poder dos pensamentos, falamos sobre a questão da alimentação, a questão de pacientes oncológicos, a questão de você enfrentar um problema grande, como é o caso do câncer, por exemplo. Ou seja, vejo aí esse é o advento de grandes tempos, de melhores ainda, né? O que era bom vai ficar melhor ainda, né, doutor Nelson? Ah, não tenha dúvida, porque se a gente falou o poder dos pensamentos aliado com o trabalho que ela desenvolve, olha aí, tem tudo a ver, né? Que é aquilo que ela falou, a pessoa ela pensa que está no fim da vida, quando ela pode recomeçar a vida dela. Então é um padrão de pensamento que vai influenciar o estado emocional, a evolução emocional dela. Então, pode ter certeza que muita coisa promete daqui para frente, garanto para vocês. Exatamente. E doutora Simone, o que achou? Olha, adorei, amei. Não vejo a hora de voltar aqui novamente, hein? Daqui a 15 dias. Adorei estar com vocês. Muito bem. Nossa, que bom. É um presente mesmo poder estar aqui participando, colaborando e, na verdade, fazendo essa troca, que é o mais importante. Exatamente. Então, eu vou me despedir dessas duas pessoas maravilhosas que vão estar conosco agora, a partir de hoje. O doutor Nelson já é conhecido nosso, doutora Simone, novamente, seja bem-vinda à nossa grade aqui da Creative TV São Paulo, da Creative TV Brasil, e a você que está com a gente. Bom, doutor Nelson, nos vemos daqui a 15 dias.
Exatamente, daqui a 15 dias, com um novo tema, e nós vamos nós vamos deixar aqui no ar o que nós vamos abordar, eu e a Simone, também no próximo programa, além de já ter uma gravação já em pauta aqui também. Exatamente. Doutora Grande Simone... abraço a todos. Obrigado. Doutora Simone, nos vemos daqui a 15 dias também. Com certeza, eu estarei aqui, vamos juntos, né, Nelson? Vamos pensar aí, vamos fazer uma coisa bem legal para todo mundo. E olha, muito obrigada mais uma vez pelo convite, poder estar aqui. E vamos aí, até a próxima. Um abraço para todos, para você também. E até breve. Muito bom. Se Deus quiser. Muito bem, obrigado pessoal. E a você que está nos acompanhando agora, onde quer que você esteja, na página da Creative TV São Paulo, na página da Creative TV Brasil no Facebook, no canal do YouTube do Dr. Nelson, muito obrigado por estar com a gente. Programa Olhar Humano, nesse novo formato, fica por aqui. Nós estreamos tudo novo hoje aqui na grade de programação. Vinheta nova, GC novo, tudo novo para levar, e até a trilha mudou, para levar para você a melhor qualidade, com a melhor capacidade de assuntos interessantes para influenciar diretamente no seu dia a dia. São assuntos relevantes e que vale a pena você assistir todos os nossos programas, ficar por dentro de todo o nosso programa. Lembrando, essa live fica disponível no nosso canal do Facebook, também no canal do Dr. Nelson, no YouTube, para você ficar sempre atento, rever quantas vezes quiser, compartilhar com os amigos, comentar. Não sai daí, viu? Aproveite sempre. Daqui a 15 dias nos encontramos com muito mais aqui pela Creative TV São Paulo, Creative TV Brasil, o programa Olhar Humano. Tchau, pessoal, e daqui a 15 dias nós temos muito mais para você. Tchau.